Fala galera, como é que vocês estão, meus queridos? Mais uma semana, mais uma excelente quarta-feira para todos nós. Estamos aqui novamente em mais um Mad News. Fala Lucão, e aí, como é que você tá, meu caro? Fala galera, fala João, tudo bem? Graças a Deus, essa semana mais uma vez aqui juntamente com vocês para falarmos de um tema um pouco controverso dessa vez. Um tema polêmico, será? Ou não? É tranquilo? Vamos ver, o Gustavo que vai dizer. Fala Gustavo, como é que você tá, meu caro? Fala, meus queridos, como estão? Meus nobres estoicos? Meus nobres Júlio Césares. Meus nobres soldados romanos. Nessa nobre ágora, nessa ágora romana em que nós discutimos filosofias profundas. E também cumprimentar nosso grande amigo Craig, que tá aqui com a gente hoje também, né? Fala Craig. Craig não vai dizer nada, ele só ouve aqui o nosso papo. Ele só inicia, né, o nosso papo, né? Ele só fica ali, ele só aprecia, ele ouve ali nossa van filosofia, né? O negócio é que ele é americano, né? E aí ele já... americano. Ele tá aprendendo português ainda, né? Ele tá absorvendo ali tudo aquilo que a gente fala. Aquela frase de aprendizado, né? Aquela frase de aprendizado, é verdade. Galera, então é o seguinte, o papo hoje é muito bacana, nós vamos falar sobre uma filosofia que tá em alta. É uma filosofia aí de séculos, mas que tem ajudado muitas pessoas a lidar com o cotidiano, entender as pressões do dia a dia e saber como lidar com aquilo. Vamos ver um pouco mais hoje sobre o estoicismo. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Cara, então não perde, já comenta aí se você já ouviu, sabe o que é estoicismo, conhece algum filósofo estoico? Deixa o like, se inscreve aí no canal e já manda lá pros seus amigos que vocês sempre assistem junto, que eu sei o Mad News, tá certo? Não, mas eu ia falar que a gente tá no mês de novembro, né? Seria uma oportunidade de falar que, né, pensando aí no Novembro Azul, nos homens, né? Como a gente tem uma certa complexidade em, digamos que, se abrir para outras pessoas ouvirem, digamos assim, a gente suporta e vai até o limite, digamos assim, é uma oportunidade de aprendizado aí, né, entender, né, como é que funciona o estoicismo para aplicar, né, na qualidade de vida do homem, né, então, assim, para aqueles que podem, né, e conseguem sair da sua cama, do seu raciocínio obscuro dentro de si, vá a um psicólogo, né, da Medvita, vá a um psiquiatra, né, você estuda um pouquinho estoicismo, né, e tenta ajudar aí na sua correria do dia a dia. Uma filosofia que guia líderes, de imperadores a presidentes, há mais de 2000 anos. Eu sei que sou um viejo meio louco, porque filosoficamente sou um estoico. Um estilo de vida que influenciou religiões. Um pensamento que é a base da psicologia moderna. Estou falando do estoicismo, uma corrente filosófica que surgiu na Grécia Antiga e está em alta nas redes sociais, em parte graças aos coaches e aos livros de autoajuda. E aos conteúdos aesthetic. Mas está em moda mesmo, né, cara? Uma coisa que está muito em moda. E que as pessoas misturam bastante ali, mas nós vamos ver um pouquinho mais sobre. Tem muita mistura aí, muita confusão que é feita. A galera eu posso chamar de poser porque no direito, na época que eu estava cursando, né, a filosofia, né? Porque a gente tinha que falar sobre filosofia do direito. E eu utilizei, que não era exatamente a filosofia do direito, mas como eu participava da discussão sobre justnaturalismo e positivismo, eu apresentei sobre o estoicismo. Então, assim, eu estava antes dessa nova onda do estoicismo. Por isso que eu gosto muito aí dessa discussão. O que é o estoicismo? Bom, essa corrente da filosofia prega a ideia de que a busca pela felicidade, por uma vida boa, bem vivida, depende da prática das virtudes. E as virtudes podem ser resumidas em 4 ingredientes: sabedoria, coragem, moderação e justiça. Mas como fazer isso na prática? Bom, os estoicos dizem que a chave aqui é saber diferenciar as coisas sobre as quais você tem controle e aquelas em que não é possível ter algum tipo de influência. E as coisas que dependem de nós são poucas, mas muito importantes. Nós temos poder sobre os nossos pensamentos, atitudes, escolhas e ações. Todo o resto, ou seja, as opiniões dos outros, a riqueza, a saúde, a fama, a reputação, os acontecimentos externos, fogem de qualquer controle da gente. Vamos pegar aqui o exemplo da saúde. Você pode e deve comer bem, dormir 8 horas, fazer exercícios e manter se consultar na Medvita, a saúde mental para ter uma vida longa e equilibrada. Mas isso não elimina totalmente a possibilidade de algo externo, como um vírus ou um acidente, gerar uma infecção ou uma fratura, por exemplo. Ponto interessante, né? E aí, na verdade, 2 pontos, né? Que por mais que nossas ações elas sejam perfeitas, em tese, né? Regularmente nós colheremos bons frutos.
se você se exercitar, se você comer saudável, se você dormir bem, em tese, você colherá bons frutos, né? Mas olha que interessante, e é muito importante esse aspecto de nós entendermos realmente aquilo que nós podemos controlar e o que não podemos, não para que se eu não posso controlar essas ações e se no fim vai depender de uma série de outros fatores, meio que um efeito borboleta ali ou algo nesse sentido, para que os resultados sejam atingidos e aí então eu desisto, não é esse aspecto, mas que por mais que eu faça tudo corretamente, pode ser que o resultado não seja aquele esperado, né? Porque pode ser que o cara... Tipo, a gente tem o caso dos atletas lá, né? Sim. O cara é um excelente atleta, treina bem, come bem, dorme bem, faz tudo e... por incrível que pareça, ele tem uma parada cardíaca e morre. Às vezes acontece, né? Às vezes tem muito essa questão na medicina, né? Dos fatores genéticos e os fatores epigenéticos, né? Sim. Às vezes, ele até tá diminuindo os fatores epigenéticos para contribuir com determinadas doenças. Dessa forma, vivendo uma vida saudável, boa, tranquila e tudo mais. Mas... provavelmente se não fosse o esporte, ele alcançaria a longevidade, né? Ao contrário que se ele não se exercitasse, poderia encurtar mais, né? Talvez encurtasse mais, talvez se ele contribuísse para aumentar o problema, né? Ou não também, porque é aquilo, é uma variabilidade de coisas, né? É interessante isso. Mas assim, o ideal, igual ele disse aqui, é isso, é você tentar buscar as virtudes, fazer aquelas coisas, mas... sabendo que existem aspectos que você não controla, né? Às vezes, eu já vi isso, eu vi quantos acidentes nós não vemos, por exemplo, na rua, né? A pessoa tá fazendo tudo certinho, sou pedestre, espero o sinal ficar verde, atravesso na faixa bonitinho e vem um cara que tá bêbado e te atropela. Cara, acontece, né? Acontece. Infelizmente. Aí são as tragédias, né? Mas são os eventos que são exceções, né? Em tese, se você faz tudo... dentro ali de uma norma isso, ativa, procurando né? uma forma virtuosa de agir, né? Agindo dentro daquilo que é correto, daquilo que é o ideal, em tese você colherá bons frutos, né? Na grande maioria dos casos você colherá bons frutos, que é o contrário, né? Se você... é tipo aquela pessoa que fala, eu fumei a vida inteira, mas eu nunca tive doença. Sim, mas a maioria das pessoas que fumaram a vida inteira tiveram doença, né? Esse que é o problema, né? A pessoa pega também, né? Conteúdos anedóticos, né? Fala, eu vivi a vida inteira. Onde ela tá inserida? Ela mora na roça? Pô, lá você tá respirando ar puro, não tem estresse. O estresse, fator de estresse é agravante, pô. Sim, exato. E tipo, a alimentação, ele fala assim, mas eu fumei a vida inteira. Mas às vezes o cara comia bem, comia regrado, trabalhava, igual o Gustavo falou, trabalha na roça, tipo assim, mais ou menos, não faz muita atividade física. Trabalho braçal. Relaxa a mente, então o cara não tem estresse, mas fumou. Então, tipo assim, ele botou um aspecto que poderia gerar aquele problema, sei lá, um problema cardíaco respiratório. Sim. Que é um problema grave, né? A pessoa deve, sim, evitar maus hábitos. Mas, às vezes, todos os outros hábitos dela eram bons. E aí, tipo os jogadores de futebol que fumavam, né? Que bebiam. Né? Cara, eu vou falar aqui, eu vou ser polêmico. É por isso que eu odeio a romantização de certos jogadores do futebol brasileiro. Aquele cara que falava assim, eu nunca treinava nada, virava à noite, eu sou da noite, aí chegava lá, eu matava o jogo. Cara, eu odeio, eu acho que isso aqui é um perigo pro Brasil, sabe? É o pior herói brasileiro, porque é um herói terrível. Eu falo pro jovem, é um péssimo exemplo, porque fala pro jovem, você pode viver o lixo que for, que no fim tudo vai dar certo, porque o que importa é que eu sou craque. Não, e é uma mentira. Tem que fazer mentira, eles só não postavam o treino intenso lá, a sofrência que o técnico botava eles pra sofrer, ué. Exato, você tem que fazer as existe um bastidor ali, né? Assim, isso aí é exceção da exceção, cara. Aí sim dá pra falar, deu sorte, né? Deu sorte. Não, mas ainda assim você duvida ainda. Será que foi isso mesmo que você tá pregando? Ainda tem como se fosse um prodígio, pescador, né? Tem a história de pescador ainda por cima, né? É verdade, é verdade. Uma coisa sendo vendida, né? Uma ideia. Enfim, né? É verdade. Mas eu acho interessante essa questão histórica, inclusive eu recentemente precisei muito exercer isso, porque a minha mudança para cá, por exemplo, foi uma coisa catastrófica. O primeiro dia que eu cheguei aqui teve acidente de carro, descobri que a casa estava detonada, tava com vazamento em tudo que é canto, buraco em tudo que é canto, tinha dívida na casa aí de conta de luz de mais de 7 mil reais, tinha muita coisa, muita destruição, né? E aí a gente fazendo a mudança, descobrindo tudo isso, eu achei que tinha parado aqui. Aquele filme do Ratinho, sabe? Um que tem dois irmãos assim, que eles estão morando numa casa, aí tipo uma mansão, aí eles descobrem um ratinho, aí tá cheio de problema, eles estão reformando assim, só que aí com o ratinho, eles vão caçando o ratinho, vai destruindo a mansão. É tipo a catástrofe de Gustavo aqui, a mansão toda destruída lá. E aí eu tendo que descer a mudança com os caras lá porque eles queriam ir embora, e aí tudo acontecendo, e teve um acidente,
E na hora que eu fui abrir o porta-malas do carro, a chave do carro quebrou dentro do carro. E aí minha querida noiva começou a ficar nervosa. E ela começou a ficar nervosa. E aí, tipo, eu falei, não, pode ficar aí dentro, né? Eu vou resolver, pode ficar tranquila. Já aconteceu, já estamos aqui, isso que importa, né? Vamos resolver aos pouquinhos as coisas aí. E aí assim eu vou levando, entendeu? Acho que se eu não tivesse um certo controle na minha cabeça de, tipo, aconteceu, tá acontecendo, faz parte. Vamos lidando com isso, né? Eu ia surtar também, eu ia sentar no não, vou embora. Que louco, começou muito errado isso aqui. Eu falei com ela, o que poderia dar errado já deu. Qualquer coisa que vier depois disso vai ser fácil, entendeu? Vai ser fácil, vai ser... Então, assim, é bom fortalecer a mente mesmo pra... tem que estar com a mente blindada, cara. Tem um professor que eu gosto muito, né, o Clóvis de Barros, e ele fala, né, que o estoicismo é a competência, né, a capacidade de suportar encontros tristes, encontros adversos, dolorosos, angustiantes, né, como a gente lida com tudo isso aí, né, é a resistência alta ao impasse de um mundo agressivo, basicamente. Então, eu acho que é isso, né, a filosofia é essa. É isso, resumimos o vídeo, acabou, galera, tchau, falou. Now the world don't move to the beat of just one. Bora continuar. Racionalidade, a busca pela harmonia com a natureza, e refletem constantemente sobre como a vida é breve. Eles também sugerem que a gente sempre esteja preparado para o pior, em qualquer situação, porque se o pior de fato acontecer, a gente já vai saber como lidar com aquilo, ou na maioria das vezes, seremos surpreendidos positivamente por desfechos melhores. Então, para resumir, o estoicismo é essa busca constante por viver uma vida boa no mundo imprevisível, por criar resiliência, equilíbrio e autocontrole. Mas isso é muito importante sob uma perspectiva coletiva, universal, de fraternidade humana. Mas de onde surgiram essas ideias? Um homem conhecido como Zenão de Sítio é considerado o pai do estoicismo. Tem um ponto interessante ali que ele falou, né, da harmonia com a natureza, que é uma coisa que cada vez menos nós temos vivido, né? Sim. Assim, as pessoas têm buscado mais, ao passo que ainda assim é muito difícil, porque... Volta lá naquele ponto que a gente falou em vídeos atrás aí do urbanismo, né? De como as nossas cidades destroem a nossa mente, poluem a nossa mente, porque as cidades são mal construídas, etc. E a gente tem cada vez mais um distanciamento da natureza, né? A natureza ela é empurrada para fora das cidades, né? Você não tem árvores, você tem fios que tampam os céus e você não consegue... Fora nem respirar poluição, o ar, né? A poluição, tudo, então você tem cada vez mais um afastamento assim na natureza. As pessoas eu acho que têm sofrido por causa disso, né, como nós falamos lá naquele vídeo. Procurem aí, galera, tá aqui no card em algum lugar. Mas, e as pessoas têm notado isso e buscado novamente. As pessoas têm feito as corridas, né, que tem estado muito na moda, né, buscado fazer trilhas, andar de bicicleta em trilhas e tudo mais, então assim... A necessidade de se conectar novamente com a natureza tem sido muito evidente nos últimos tempos, né? Fora trekking, que o pessoal vai andar na natureza e vai fazer uma trilha numa cachoeira, né? Algo nesse sentido. Cara, é muito, muito bacana quando você tem parques assim próximo da onde você vive. É diferente o ar que você respira, tudo. Dá uma voltinha no parque depois do trabalho, cara, é muito revigorante. Assim. Exatamente. Até para a questão da saúde, né? O exercício físico, em meio à natureza, é diferente de você entrar num ambiente fechado igual de uma academia. A gente entende que é necessário a academia, até porque a gente já falou também da questão que quanto mais músculos você tem, mais você tende a ter longevidade, mas em contrapartida você está num ambiente aberto de uma natureza, fazendo um exercício físico, também vai te proporcionar benefícios não só do exercício físico, mas também do contato com a natureza. É verdade. É muito importante, de fato, essa reconexão, né, do homem com a natureza, para a mente ficar mais limpa, né? E parece que é algo que a gente necessita. Tem uma educadora, voltando também aí nossos vídeos de educação infantil e tudo mais. Depois você coloca aí o nome dela, Lucas, é Charlotte, eu não sei se pronuncia Mason ou Manson, mas é Charlotte, acho que é Charlotte Mason. Ela é uma educadora que ela fala muito sobre isso, sobre a educação, de como educar as crianças, e ela pondera muito sobre a necessidade de colocar presente para as crianças o contato com a natureza. Tipo assim, mostrar os pássaros, o canto dos pássaros, elas estarem no meio da mata, em florestas e aproveitarem mais da natureza, que é muito importante ter essa conexão
e não se distanciar. E olha que ela escreveu esse livro há muito tempo atrás. Então imagina, se naquela época ela já estava preocupada com isso, imagina hoje. Hoje ela, numa grande São Paulo, ela surtaria, né? Exatamente. Vai muito além, muito mais além ainda, né? Eles conseguem aprofundar aí, porque a natureza a gente consegue levar para o lado subjetivo, né? Que é de acordo com como a vida se mexe, né? Então, assim, você viver de acordo com as coisas que o mundo, as coisas que surgem ao seu entorno, né? Também é viver como a natureza, né? Então, assim, essas adversidades, por exemplo, a gente tá num ambiente tranquilo, viver num ambiente totalmente, né? Sem lesar o estresse, você viver de acordo com as coisas como elas são, né? De como é que ela acontece. Então, assim, agora, por exemplo, a gente tá com essa dificuldade urbanística aí de viver numa cidade totalmente disfuncional, digamos assim. E mesmo assim, a gente ainda consegue extrair, né? A gente pode viver, né? Habituar, né? Adaptar, né? Nesse tipo de situação, né? Eu acho que isso também influi, né? Essa questão de viver com a natureza é sobre você se habituar também, né? Se adaptar e lidar com aquilo como você pode, né? De acordo com o que você pode, né? Sem dúvidas. É viver de acordo com as suas circunstâncias, né? Exato. Interessante isso. Depois de perder todas as riquezas no naufrágio, Zenão foi parar em Atenas, onde teve contato com as filosofias de Sócrates, Platão e Aristóteles. Lá ele fundou sua própria escola filosófica, baseada justamente naquelas ideias das virtudes e da harmonia com a natureza. Alguns séculos depois, essas ideias fizeram a cabeça das elites políticas da Roma Antiga, quando elas foram vistas como uma forma de justificar o poder do império por meio de alguns valores morais. O estoicismo aqui virou meio que uma ferramenta e um guia para que os romanos exercessem sua grande influência por meio daquelas virtudes como a justiça e a moderação. Alguns dos grandes nomes do estoicismo surgiram a partir do século I d.C., a começar por Epiteto, que passou boa parte da vida como um escravizado e sempre viveu na simplicidade. Ele é o autor da frase: "Os homens são perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões sobre as coisas." Outra figura importante aqui é Sêneca, que chegou a ser conselheiro do imperador Nero. Nero, aliás, condenaria Sêneca à morte pela suposta participação do filósofo num plano para assassinar o imperador. Sêneca chegou a defender que quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. E o último nome que precisa ser citado é o de Marco Aurélio, que foi imperador de Roma entre os anos 161 e 180. Ele viveu tempos marcados por guerras e pestes, e costumava fazer reflexões e exercícios mentais sob a ótica do estoicismo. Ele se aproximou dessa filosofia a partir dos ensinamentos de um de seus professores, um homem chamado Június Rústicos. Os escritos de Marco Aurélio foram compilados num livro chamado Meditações, que voltou a bombar nos últimos tempos. Nessa obra, ele escreveu coisas como: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força." Questão número 3. Como o estoicismo influenciou? Tem coisas que é muito difícil, né? Eles falam assim, mas quando a gente tá ali de frente com aquela adversidade, aquela coisa terrível, né, acontecendo aí, uma catástrofe que aconteceu na sua vida, e você ter que, lidar, as coisas acontecem, né, do jeito que acontece, não tem o que a gente fazer, né? Eu tenho que me controlar, como é que eu vou me controlar, né? É muito difícil. Tem um vídeo muito legal, inclusive, que inclusive, o Lucas pode até passar depois aí que eu vi. Eu acho que até no TikTok, de um cara que foi numa coletiva, não sei o que era aquilo ali, e, aconteceu várias atrocidades na vida dele, e ele, tô aqui, entendeu? A pior fase da minha vida tá acontecendo agora, mas, né, tenho que seguir, né, prosseguir nesse evento. Porque é aquilo, né, é claro, quando você lida com a adversidade, é que, de fato, você vai entender se você vai conseguir superar aquilo ou não, né? É porque é muito fácil você pensar, não, quando vier a dificuldade, eu tô com a mente blindada, eu vou passar por isso, são só as circunstâncias. Quando nós colocamos na teoria e romantizamos a teoria, fica até fácil lidar com um problema que não existe, né? Exatamente. Mas quando o problema vier a existir, aí de fato você fica... Cara, não sei se eu aguento. Aí que começa, de fato, a prova, né? Só quando a prova vem que você vai saber se você vai conseguir lidar com ela ou não. Sim. Porque eu penso, por exemplo, no caso das pessoas que têm problemas financeiros e acabam, né? Enfim, vocês entenderam. E aí eu fico pensando, cara, a pessoa chegou em um nível de desespero muito grande pra fazer algo assim. Porque, pensa bem, eu tô com uma dívida ali gigante. Eu não tenho como pagar. Eu tenho minha família ali pra cuidar, mas eu não tenho como pagar, não tenho nada o que fazer. Cara, se eu, né, fizer isso, aí que já era, eu não vou resolver nada, né? Mas assim, se eu ficar, vai ter ali a dívida, eu vou falar, não vou pagar nada e
que se exploda, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então, tipo assim, às vezes a questão da circunstância é essa, tipo, cara, eu tô aqui, o máximo que dá pra ir é pra baixo. Então, tipo assim, é a 7 palmos debaixo da terra. De resto, tipo assim, esse é o último passo, né? A última consequência. Então, de fato, quando você lida com a adversidade, acho que às vezes a reflexão sobre a morte também é importante, né? Sim. Eu não sei se vai falar sobre isso, mas é importante para todo homem que, quando ele vai se propor a um desafio ou quando ele está de frente de um desafio, refletir sobre a própria vida, a própria morte, sobre qual o sentido da sua vida, se ele está vivendo de acordo com aquilo que ele deseja, porque eu e o Gustavo, a gente já conversou muito sobre isso também, e é interessante, né, que a maioria dos homens, eles vivem anestesiados, eles não vivem, né, de fato, eles ficam ali... Sobrevivem. Passando pela vida, né? como se fosse... São os famosos NPCs, né, que a gente fala aí. O cara fica ali, tipo, você não acha... eu tenho que ir pra faculdade, eu tenho que arrumar um trabalho, eu tenho que fazer uma família e tal. E o cara tá ali. Ele não pula um pouquinho fora pra não desviar, tipo assim, pra não abalar a cabeça dele, né, cara? Por isso que a ostentação vende muito, né, pro homem, né? A ostentação, assim, pô, você tem uma vida que você vai viver e não sobreviver, sabe? Você alcançar, né, o graal do dinheiro, pra você ter tudo, pra você poder viver, né? Eles pegam muito a ideia de, viver ao máximo, sair do ser automático, do ciclo dos ratos aí, pra poder aproveitar. Mas até muito, isso, né? quando nós vimos assim que a questão, até porque eu consigo ir além, eu até vejo que a própria vida sob a ostentação, ela também cai no ciclo dos ratos de alguma forma, não com certeza. Não necessariamente econômico, né? Não necessariamente econômico, porque você não vai estar ali... Vai ficar na mesma bolha, né? Mas você vai estar, no fim, na mesma coisa. Tipo assim, sua vida, no fim, é baseada em consumo, da mesma forma. Você trabalhar para consumir para trabalhar. Clube da luta. Mais que eu tenho a liberdade... Exato, clube da luta. Eu tenho a liberdade porque eu tenho dinheiro. Mas será se o dinheiro... Não, você vai viver isso, Será se o dinheiro também te aprisiona nos próprios status e nos seus desejos de consumo? Mad News virou comunista. Aí bota o meme comunismo. Não é isso que eu tô falando, mas que é interessante que a questão é você se definir a partir das coisas e das circunstâncias que você vive, né? E não a partir da sua própria convicção, daquilo que você é de fato, né? É daquilo que você às vezes parece ser, daquilo que você quer mostrar para os outros ou... Você não se deixar, né, as coisas terem poder sobre você, mas você poder sobre as coisas, né? Você trazer para o consciente e tirar do inconsciente, né? Do automatismo. Então, tipo, você vai pensar, ter o pensamento crítico de... Não, isso aqui não vai me servir, tipo, isso aqui vai ser pra alimentar meu ego e não, né, o meu consciente, de fato, né? É que as pessoas justificam esses consumos como se fossem positivos, porque parece até que eles estão com medo do julgamento das pessoas para fazer uma coisa que parece imoral, dependendo de como nós vivemos, e por isso eles tentam arrumar justificativas. Por exemplo, vou tentar esclarecer o ponto que eu tô dizendo. O mercado de relógios de luxo, o cara que paga, sei lá, 1 milhão no relógio, ele fala, não, porque o relógio faz muito sentido, o relógio não é um luxo fútil, ele na verdade vai me gerar contatos com outras pessoas ricas, que eu vou fechar mais negócios e assim eu vou expandir o meu império e vou crescer ainda mais. Ok, isso de fato pode ser uma realidade, mas por que também uma pessoa não pode desafiar e dizer assim, sim, mas isso ainda é uma realidade fútil que vocês criaram para justificar algo que vocês poderiam fazer sem isso. Por que precisa de um relógio para que vocês se encontrem e vocês façam negócios? Não precisa, não existe a necessidade sine qua non da existência do relógio para que você faça os contatos e faça o networking, etc. Por que isso não é só uma desculpa para, de fato, ter uma coisa que é fútil, como um relógio que custa o preço de casas e casas de várias pessoas? Novamente, não estou aqui criticando quem compra um relógio ou quem não compra um relógio, mas a ideia é a mentalidade, né, por trás disso, se a pessoa, de fato, ela está conscientemente desejando aquilo, ou eu acho que é Kant que fala isso, dá para buscar a frase aí, que ele fala que quando nós somos, que nós só somos livres quando nós não somos mais escravos dos nossos próprios desejos, né? E nós temos que nos libertar dos nossos desejos e fazer aquilo que nós não queremos fazer é a verdadeira liberdade.
né? Conseguir fazer aquilo que nós não queremos fazer é a verdadeira liberdade. Eu acho que eu tô parafraseando, mas eu acho que é Kant que tem uma frase assim. Mas é interessante. Além de influenciar o trabalho de grandes pensadores, como o do alemão Immanuel Kant, ela teria inspirado Não tinha assistido o vídeo, tá? Tá vendo? Não tinha assistido o vídeo. Pode soltar. fundamentos de religiões, como o cristianismo e o budismo, ao trabalhar com questões como a prática das virtudes e uma vida baseada em sabedoria, coragem, moderação e justiça. O estoicismo também é a base da terapia cognitivo-comportamental, uma das principais ferramentas da psicologia moderna. O psicólogo americano É interessante, Albert não sabia. Ellis, Se você quer fazer sessões em terapia cognitivo, se você quer fazer, eu esqueci. Se você quer fazer sessões em É porque sessão de TCC parece que o cara vai vir aqui pra fazer o TCC da faculdade, né, pô? Pô, TCC pro jovem ainda é o TCC, pô. Vamos lá, de novo, última vez. E lá vamos nós! Se você quer... E lá vamos nós! Se você procura fazer uma sessão de... Lá vamos nós! Já era outra vez. Terapia cognitivo-comportamental, cara, vem na Medvita porque os nossos psicólogos atendem a terapia cognitivo-comportamental ou TCC, que não é o da faculdade. Mas não, cara, se cuidem, é sério, principalmente aí, nós estamos no mês da saúde masculina, no mês dos homens, cara, se cuidem, vão lá, procurem o nosso psicólogo vai te atender muito bem, inclusive aí, ó, com essas bases, com as bases da TCC, procurem isso pra vocês se tratarem e se conhecerem melhor, aprenderem a lidar com as adversidades da vida, não é não? Porque é importante, se tem uma coisa que nós sabemos é que nessa vida nós encontraremos sofrimento, mas todos os serão... eu desisto! Segue esse vídeo aí. Dicção. Aí, ó, tá vendo? Gente, Medvita, por favor, vou pedir pra vocês, coloquem um fonoaudiólogo pra eu ter aulas, eu tô precisando. Albert Ellis é considerado um dos pais desse tipo de psicoterapia, e ele citava frequentemente frases de Epiteto e Marco Aurélio, além de, em diversas entrevistas e artigos, deixar claro a influência dos pensamentos estoicos em seu trabalho. Esse tipo de psicoterapia trabalha justamente com a ideia de analisar racionalmente as emoções e os comportamentos para entender as melhores formas de lidar com eles e modificá-los, algo que Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio já propunham uns 2000 anos atrás. Mas o que explica a recente popularidade do estoicismo? Hoje em dia, se você procura por imagens de estoicismo, aparecem exemplos como esse. Nos últimos anos, coaches e autores de livros de autoajuda beberam na fonte dos filósofos estoicos para guiar pessoas nessa busca por resiliência, equilíbrio e autocontrole. Tem uma coisa engraçada que eu adoro nas edições de Lucas, é quando ele coloca as nossas frases bagunçadas e escreve elas para mostrar a nossa estupidez, né? Nos gregos, aqueles da Grécia Antiga, é muito bom quando o Lucas vai lá e coloca a frase. Aí eu me sinto um filósofo de boteco bêbado. Ah, que lixo. De fato. É porque, de fato, Gustavo, Medvita. Virou um boteco aqui da saúde. Apologize for being late. My wife just died. I'm so sorry. I mean, your wife. Yeah, well, as you might expect, the pain's unlike anything I've ever experienced before, but I've got a lot to do today, so let's keep moving, okay? Maura? I'm so sorry to hear that, sir. Janie was a really wonderful woman. Yes, I can confirm that, but Maura, I actually made a pledge to the President and the people of the United States to keep the nation informed as to the activities of its leader. Do you need anyone to talk to or someone to help you with anything? People, this subject is not on the agenda today. Believe me, there's nothing I'd like more than to drop down behind this podium and weep. But I can't do this. Why? Because I'm a grown man, I've got a job to do, and so do you. Rapaz. Caraca, velho. Caraca. Quando eu crescer, eu quero ser assim. E é aquilo, né? Não quer dizer que você tem que passar por esse sofrimento sozinho, né? Mas você tem que buscar os meios aí pra você... E não que você nem possa passar por esse sofrimento, né? Na verdade, é saber passar mesmo por ele, mas passar de forma saudável, sem que isso te destrua de alguma forma, né? Sim. É um tema sensível, né? A gente fica triste aí, mas que é interessante ver a força moral dele pra ele... Cara, aqui eu fiquei emocionado aqui, achei muito bonita isso, muito profundo.
É viver uma vida mais harmônica, independente das suas circunstâncias, né? Mas sem também cair num individualismo que te afastaria desse convívio com todo o meio, mas encarar as dificuldades que o meio traz para sua vida e entender que tem coisas que a gente não controla e que a gente pode viver tranquilamente, né? Mas se tem uma coisa que a gente pode controlar, é o quê? Principalmente nesse mês, que é o mês da saúde masculina, e você que é homem e está nos assistindo aqui, cara, se tem uma coisa que você pode controlar, é tomar a decisão para cuidar da sua saúde. Então, a gente já falou aqui no vídeo várias vezes, cara, controla isso, abre seu celular agora, digita aí Medvita Online, psicólogo, cara, entra no nosso site e já marca sua consulta. A gente já falou aqui que nós temos aí a TCC, que é baseada nos princípios do estoicismo. E se você gostou desse vídeo, quer ter uma abordagem de fato profissional, técnica e quer fazer um tratamento, como o Gustavo disse, buscar uma ajuda para lidar com as circunstâncias e as dificuldades da vida, cara, não deixa passar a oportunidade, vai lá, toma a iniciativa que você pode tomar, isso você controla, e busca a Medvita, faça já a sua consulta e consiga viver uma vida equilibrada, né Lucão? Exatamente. E lembre-se, não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito, né? Então, assim, dê mais razão ao seu tempo que você está, né, tendo aí, o pouco tempo que temos aí na nossa rotina de trabalho, né? Então, aproveite ao máximo, utilizando essa frase estoica. Então, né? É isso. Aproveite ao máximo, como Fiquem aí com essa frase, então. Não é que temos pouco tempo, é que nós não... Mas sim que desperdiçamos muito. Mas sim que desperdiçamos muito. Então, fiquem aí com essa bomba e... falou!